Vamos abrir as nossas Bíblias então, queridos, em Deuteronômios, no capítulo 5, o versículo é o versículo de número 16. E assim diz as Sagradas Escrituras: honre o seu pai e a sua mãe, como o Senhor seu Deus lhe ordenou, para que você tenha uma vida longa e para que tudo vá bem com você na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Amém? Vamos fazer uma recapitulação daquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo fala sobre a realidade da lei do Senhor, quando ele nos mostra, né, lá em Mateus, no capítulo 22, quando ele é questionado com relação a qual é o principal mandamento, ele responde citando Deuteronômio capítulo 6. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ele cita Deuteronômio capítulo 6 e acrescenta o entendimento, né? Eu amo a Deus com todo o coração, com toda a alma. Lá em Deuteronômio está com toda a sua força. E aqui no Novo Testamento, Jesus Cristo fala com todo o seu entendimento, porque ele está ali no meio do Império Greco-Romano, onde os filósofos gregos e a questão do conhecimento, do entendimento, fazia parte da perspectiva. Então, ele não amplia, mas ele mostra a realidade de que nós devemos amar ao Senhor com tudo aquilo que somos. Tudo em nós precisa amar a Deus. E aí ele responde, e o segundo mandamento semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que Jesus está fazendo? Jesus está fazendo aqui a síntese dos 10 mandamentos. Jesus está pegando a primeira parte dos mandamentos, os 4 primeiros mandamentos que se referem a Deus, e nós precisamos ter esses mandamentos na nossa mente para a gente entendê-los. Não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia de descanso. Então nós vimos que a maneira como nós amamos ao Senhor é não apenas entendendo que Ele é o único Deus verdadeiro, mas adorando da maneira que Ele quer ser adorado, reverenciando e honrando o nome dele e intencionalmente vivendo em independência, separando o dia que ele separou para que nós possamos adorá-lo com mais intensidade e usufruir do prazer do descanso que nós temos nele, segundo aquilo que Isaías 58 fala, que no hebraico a palavra Shabbat significa descanso. Tanto é que se você pegar a sua Bíblia em inglês, você não vai ler lá Remember of the Saturday, mas Remember of the Sabbath Day, o dia de descanso. E às vezes a gente confunde. E nós precisamos olhar para como Deus quer ser amado e amá-lo como Ele quer ser amado, e não da maneira que nós achamos que devemos amá-lo. Porque o amor não tem a ver com aquilo que eu faço para me agradar. O amor tem a ver com o que eu faço para agradar quem eu amo. A alegria do adorador não é se alegrar, mas o que alegra o adorador é saber que ele está alegrando o coração de Deus. A primeira tábua, como alguns falam, diz respeito a como amar ao Senhor. E é isso que Jesus nos ensina. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E agora, queridos, na segunda tábua da lei, a partir do 5º mandamento, aqui existe o mandamento de transição, e é interessante a gente perceber isso, porque daqui para frente nós vamos pregar em mais de um mandamento por mensagem. Mas é interessante você perceber a transição que é feita. Como é que eu amo a Deus e como eu, amando a Deus, amo ao próximo. O 5º mandamento é esse mandamento que faz a ponte entre amar a Deus e amar ao próximo. E como que Deus faz isso? Colocando um mandamento onde nós desenvolvemos a nossa vida, e é um mandamento que não apenas nos faz interagir dentro do nosso lar como convém, mas nos ensina para que possamos ter uma interação saudável, não apenas na família, mas também no social e no coletivo. Então, nós percebemos aí, queridos, que quando Deus fala honra teu pai e tua mãe, Deus está falando muito mais do que um sentimentozinho de apreço. Deus está falando muito mais do que um carinhozinho. Deus está falando muito mais do que tirar uma foto no Instagram, no Dia das Mães, no Dia dos Pais, e falar, esse é o exemplo que eu tenho. Nós perceberemos, queridos, que esse 5º mandamento faz essa ponte. É o único que une esse amor teológico ao amor prático, ao amor coletivo, ao amor social, melhor dizendo. Porque se nós não conseguimos honrar as primeiras figuras de autoridade que Deus coloca em nossas vidas,
nós não conseguiríamos honrar a maior figura de autoridade que nós temos em nossas vidas, que é o próprio Deus. Então, o que esse mandamento nos ensina? Em primeiro lugar, esse mandamento nos ensina que honrar é muito mais do que um mero sentimento. Se você for no hebraico, você vai ver que a palavra para honrar aqui é a palavra kabeb, que vem da palavra kavod, do hebraico, que significa honra, significa glória, significa peso. O pensamento bíblico aqui, querido, não é um vago sentimento de afeição. Não é algo superficial, não é uma mera consideração, mas é atribuir certa gravidade, certa importância aqueles que são autoridade. E essa palavra kavod, ela é uma palavra que nos direciona para glorificar a Deus. Quando a Bíblia, essa palavra fala que só Deus é digno do nosso kavod. E kabed é um derivado dessa palavra para mostrar que nós temos que considerar os nossos pais, os primeiros líderes das nossas vidas, com responsabilidade, com peso. A gente tem que tomar um cuidado, porque honrar não significa uma obediência cega, não significa uma concessão a erros, ou uma aprovação de erros. Não, eu tenho que obedecer. A Bíblia fala, e o próprio Senhor Jesus Cristo é citado, ou melhor, o apóstolo Paulo cita isso em Efésios: filhos, em tudo obedeceis ao vosso Pai, mas é no Senhor. Então, honrar pai e mãe não é ser conivente com o erro que eles fazem e nem obedecê-los enquanto eles estão errados. Essa semana eu estava conversando com meu menino, eu falei isso para ele, eu falei: filho, você tem que me obedecer, não tem? Sim. E se eu te mandar matar uma pessoa, sem propósito, você tem que me obedecer? Aí deu uma tela azul, já viu? Quando o Windows trava. Não, você não tem que me obedecer. Quando eu te falar para fazer uma coisa errada, antes de me obedecer, você tem que obedecer a Deus. Então, queridos, existe sim, dentro da honra, aquilo que eu faço para a glória de Deus. Eu honro meu pai e minha mãe para a glória de Deus. O que é então? É reconhecer sim que aquela pessoa ela foi investida por Deus de autoridade sobre sua vida. Filhos, honre o teu pai e a tua mãe, né? Então nós temos que olhar isso, e enquanto o pecado trata os pais com leveza através do desprezo, da ironia, da indiferença, a lei exige que nós demos peso a isso. E é um peso denso. Eles não são qualquer figura, não são qualquer um. Por mais que eles não sejam os pais que nós gostaríamos que eles fossem, nosso dever é honrá-los. Foi o Senhor que ordenou isso. Honrar pai e mãe não reside no mérito deles. Honrar pai e mãe reside na obediência que nós temos ao Senhor. Deixa eu contar isso para você, tentar ilustrar isso de uma maneira mais prática. Alguns anos atrás, eu estava aconselhando uma pessoa. E essa pessoa é filha. A mãe dela é diagnosticada com narcisismo. E por essa minha irmã, que estava sendo aconselhada por mim, sempre ter sido uma pessoa de posicionamento, muitas vezes não conivindo com as inclinações da própria mãe, a mãe percebeu que ela não estava alinhada ao narcisismo dela e a perseguia. E ela chegou para mim e falou assim: pastor, como é que eu posso honrar uma mulher desse jeito, que só pensa nela mesma? Como é que eu posso honrar uma mulher que só quer me ver sofrer se eu não estou de acordo com o que o narcisismo dela impõe? Eu virei para ela e falei assim: obedecendo a Deus. E sendo a melhor filha que a melhor mãe merece ter. Seja honesta, zele do nome. Honre sua mãe, cuide dela. Cuide quando ela estiver enferma. Cuide dela quando ela precisar de assistência financeira. E desobedeça todas as vezes que ela fizer você querer que você peque para atender aos desejos dela. Obedeça a Deus. Siga os mandamentos do Senhor. Siga os mandamentos do Senhor. Mas, pastor, a Bíblia fala que em tudo eu tenho que obedecer meu pai e minha mãe. Mas eu virei para ele e falei: mas a Bíblia fala que é no Senhor. Eu obedeço enquanto aquela obediência glorifica a Deus. Agora, se meu pai e minha mãe me mandarem fazer uma coisa errada, eu desobedeço a eles para obedecer ao Senhor. E dessa maneira eu estou honrando o meu pai e a minha mãe. Queridos, porque a Bíblia ela não é ingênua com relação à nossa capacidade. A Bíblia não é ingênua com relação à nossa infalibilidade ou à nossa falibilidade. É por isso que nós obedecemos no Senhor.
Honre o teu pai e a tua mãe. Agora, esse mandamento não é só para filho pequeno, não. Esse mandamento é para gente grande, casada, que tem os seus próprios filhos. Queridos, no sistema daquela época, não existia previdência social, nem previdência privada. Então, a aposentadoria dos pais eram os filhos. É por isso que uma das vantagens de se ter muitos filhos é que quanto mais filho você tivesse, mais gorda seria a sua aposentadoria. Porque os filhos tinham a responsabilidade de cuidar dos pais. Então, a métrica é o seguinte: os pais tinham vitalidade, trabalharam para sustentar os filhos. Uma hora, os pais vão ter muito mais sabedoria e menos vitalidade. E é a hora dos filhos pegarem a sabedoria dos pais e aplicarem a sua vitalidade para que eles possam produzir ainda mais. Então, o segredo é o seguinte: o pai, no decorrer da vida, foi aprendendo e lutando. E o filho sábio é aquele que busca aprender com o pai o que o pai já sabe, para não precisar reinventar a roda, e ao mesmo tempo usar a sua vitalidade para construir a sua própria família e honrar aquele que deu para ele base e estrutura. E isso, queridos, não passou, isso não mudou, isso não foi anulado. O honra o pai e mãe continua valendo, e muitas vezes é um dos mandamentos também que a gente tem algumas pessoas têm uma certa dificuldade. Por quê? Porque muitas vezes a relação com o pai ou com a mãe não foi muito boa, e essas pessoas tentam evitar o contato. Mas quando que a Bíblia falou que nós devemos honrar só os pais que foram bons? Só os pais que acertaram? Eu acho interessante isso, porque muitas vezes, não, meu pai não foi um bom pai, ele saiu para comprar cigarro e nunca voltou, e aquele negócio todo, sabe? Que o pessoal até faz piada por aí, mas o filho, mesmo que o pai tenha abandonado, a partir do momento que sabe quem é o pai, sabe que ele precisa, o filho tem que honrá-lo. O filho tem que cuidar dele. O filho tem que ter discernimento e sabedoria, porque isso glorifica ao Senhor. Então, querido, existe sim uma questão de cuidado, existe sim, por mais que hoje a questão financeira está coberta por uma questão de previdência ou social ou privada, muitos dos nossos pais não têm isso. Ou se tem, não é algo tão vantajoso. Esse sentimento precisa nos acompanhar até o dia que Deus chamar os nossos pais. Queridos, às vezes, e isso é uma coisa que eu e você, no corre-corre da vida, a gente pode esquecer. Às vezes o nosso pai, nossa mãe não precisa dos nossos recursos financeiros, porque eles os têm e os têm bem. Mas e o cuidado de ligar, e o cuidado de visitar, e o cuidado de orar por eles, e o cuidado de se importar? Honra o teu pai e a tua mãe. E aqui é muito interessante, queridos, porque existe um resgate colateral, o resgate do pai e da mãe. O mandamento fala: honra quem? Quem deve ser honrado? O pai e... Mas a Bíblia é um livro tão machista, né? É só o homem, é só o homem, é só o homem, é só o homem. Quando Deus dá um mandamento de honra, não manda honrar só o pai, não manda honrar só o macho. Manda honrar pai e mãe. O ensino é compartilhado. Lá em Provérbios, no capítulo 1, fala para ouvir a instrução do pai e não rejeitar o ensino da mãe. E se você for ler lá em Levíticos, no capítulo 19, no verso de número 3, você vai ver que o texto em hebraico fala assim: cada um respeitará. Aí coloca a figura da mãe primeiro, mãe, e depois pai. Então, Deus estabelece a família como o primeiro centro de discipulado e não coloca uma disputa entre pai e mãe. Filho tem que obedecer mais a quem? Filho tem que honrar mais a quem? Pai e mãe. Mãe e pai. Muitas vezes, queridos, as Sagradas Escrituras são acusadas de coisas que elas não fazem. Porque pessoas tendenciosas, elas só querem escolher e ver aquilo que mais está alinhado aos seus pensamentos. E nós percebemos que existe nas Sagradas Escrituras uma honra que é igual e que deve ser dada tanto ao pai quanto à mãe, estando eles juntos ou separados. Querido, sua mãe pode ter sido a pior mãe do mundo, seu pai pode ter sido o pior pai do mundo, e ao contrário, sua mãe pode ter sido a melhor mãe do mundo, e seu pai pode ter sido o melhor pai do mundo. Eles estão separados. Um foi bom, o outro foi ruim. A honra é a mesma. A honra é a mesma. Porque a Bíblia não faz essa distinção? Porque pai e mãe são figuras de autoridade. Existe distinção de papéis. A Bíblia deixa isso bem claro. Existe sim uma distinção de papéis. O cabeça da casa, o cabeça da família é o marido. Mas cabeça sem corpo não vai a lugar nenhum. Existe aqui uma complementariedade.
Deus nos fez diferentes, com papéis diferentes, mas iguais em honra. E isso é colocado aqui. E isso precisa ser visto, isso precisa ser vivido. Deus estabelece a família como o primeiro centro de discipulado da humanidade. É no ambiente doméstico, é dentro de casa que o caráter é desenvolvido. É no ambiente de casa que a submissão à verdade é mostrada. Que os valores são gravados nos corações. É dentro de casa que a gente aprende a disciplinar os nossos filhos, a corrigir os nossos filhos. Porque Provérbios fala que os nossos filhos são flechas. E flecha precisa acertar o alvo. Então eu preciso saber mirar essa flecha. Eu preciso saber manusear o arco e a flecha. Eu preciso saber qual que é o alvo e eu preciso acertar esse alvo. Então é dentro de casa que os valores, é dentro de casa que a ética, a moral é desenvolvida, é aprendida. E uma geração que despreza a geração anterior é uma geração fadada ao fracasso, fadada a se fragilizar, a se enfraquecer. Então nós precisamos honrar nossos pais e nossas mães, porque Deus nos deu eles como primeiros representantes de autoridade na nossa vida. Qual que é a promessa desse mandamento? Paulo fala que esse é o primeiro mandamento com promessa. Para que você viva vida longa e vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Queridos, as Sagradas Escrituras falam uma coisa que muitas vezes a gente não entende corretamente. E uma vez eu fui e tive que fazer o velório de um filho que foi muito obediente, que sempre deu orgulho para os pais, mas morreu com 16 anos. E a mãe perguntou: pastor, a Bíblia fala que o filho que honra pai e mãe vive vida longa, vive vida boa na terra que Deus dá. Meu filho morreu, está aí no caixão, ó, com 16 anos. Não faz sentido para mim, pastor. Não faz sentido isso. Queridos, aquela não era a hora de eu falar nada para aquela mãe. Ela só estava expressando a dor dela. Mas muitas vezes esse é o entendimento que nós temos. E nós precisamos entender o que a Bíblia está falando. Quando a Bíblia fala aqui de vida longa, ela não está falando de longevidade cronológica. Se você perceber, existe alguma coisa que o texto fala e deixa bem claro. Para que você, viva longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Que terra é essa que está sendo prometida àqueles que estão na caminhada do deserto? Não é a terra que manda leite e mel? Não é uma terra de alegria? Não é a terra onde eles vão colher o que eles não plantaram? Né? Onde eles vão usufruir de coisas que eles não construíram? O mandamento tem a ver com a qualidade de vida de quem vive para a glória de Deus, honrando pai e mãe. Eu preciso entender, meus queridos, que uma pessoa, por mais que ela viva poucos anos de vida, mas que ela viveu em obediência, honrando ao Senhor, honrando aos pais, honrando a autoridade, ela viveu uma vida que valeu a pena ser vivida. Ela pode ter vivido 16, 20, 30, 40 anos, mas viveu melhor do que muita gente que está com 90 anos aí. A promessa do mandamento não tem a ver com longevidade, mas a promessa do mandamento tem a ver com aquilo que o Salmo 1 fala. Bem-aventurado é aqueles que não andam no conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores, nem se assentam na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Como que é essa pessoa que vive para a glória de Deus? Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Essa é a realidade do mandamento. Então nós precisamos entender essa longa vida, essa vida que vale a pena ser vivida, esse bem-estar. Isso não é um amuleto mágico, mas existem consequências também coletivas. Presta atenção numa coisa: o que Deus promete a Israel? Vocês vão para a terra que manda leite e mel. E quando a gente lê Deuteronômio, fala assim: enquanto vocês me honrarem e me obedecerem, vocês permanecerão nessa terra. Agora, se vocês me desobedecerem, eu vou espalhar vocês dessa terra. Então, se Israel honrasse ao Senhor, obedecendo às autoridades que Deus investiu, e obedecendo ao Senhor, eles iam viver por muito tempo, as gerações e as gerações e as gerações, porque essa bênção não foi uma bênção individual, é uma bênção coletiva, é uma bênção para o povo. Aquele povo nunca seria espalhado daquela terra. Então, esse mandamento também nos lembra que Israel só perdia a terra e era tirado da terra quando ele desonrava ao Senhor, quando ele não levava em conta aquilo que as gerações passadas ensinaram para eles. E isso fica claro no livro dos Juízes. O que acontece no livro dos Juízes?
Depois se passa ali a liderança de Josué, o povo está na terra prometida, aí vinha um líder fraco, o povo se esquecia da lei do Senhor, Deus mandava. Aí Deus levantava um juiz, esse juiz era usado por Deus para restaurar ali a paz, restaurar o culto, restaurar a ordem, Deus abençoava o povo. Passava tempo, o povo esquecia do Senhor, desonrava o Senhor. O mandamento tem a ver com a qualidade de vida. No caso geográfico de Israel, naquele momento, tinha a ver com eles viverem na terra que Deus prometeu. Porque hoje o mandamento não é mais sobre terra, mas é mais sobre o estilo de vida que se vive. O mandamento continua valendo, a promessa é muito mais ampla. A promessa é muito mais gloriosa. Porque Jesus disse, eu vim para que tenham, e a tenham em... Isso é qualidade de vida. E eu só vivo vida abundante se eu estou em Jesus Cristo. E existe aqui, queridos, uma expansão do princípio. O mandamento fala do pai e da mãe como as primeiras autoridades da minha vida. E é em casa que eu aprendo a me submeter às autoridades que Deus investiu. A tradição cristã, e se nós olharmos para aquilo que os reformadores fizeram, lá na pergunta 124 do Catecismo Maior, compreende que o pai ou mãe não é apenas um termo familiar, mas também é um termo social, também é um termo coletivo, também é o termo que se mostra como uma autoridade. Se você prestar atenção, quando Josué foi elevado a governador do Egito, como que Gênesis 45 trata Josué em relação a Faraó? Pai. O termo lá fala que José foi pai de Faraó. O Faraó, que era o soberano, se submete à autoridade de José para que ele possa governar bem. Quando Eliseu vai falar de Elias lá em 2 Reis, no capítulo 2, no verso 12, Eliseu chama Elias de pai. Se você também perceber, quando Paulo fala sobre Timóteo, Paulo chama Timóteo de filho da fé. Automaticamente Paulo se coloca como pai da fé de Timóteo. Então, os reformadores, olhando para o contexto da revelação, foi perceptível que a figura paterna e materna são figuras de autoridade. Eu aprendo a honrar as autoridades dentro de casa, para quando eu sair de casa eu continue honrando as autoridades que Deus colocou sobre minha vida. As autoridades civis, as autoridades eclesiásticas. Eu preciso honrar essas autoridades que Deus colocou sobre mim. E elas não vão acertar sempre, e elas não estarão sempre alinhadas àquilo que eu penso e àquilo que eu espero. Mas isso não é uma licença para que nós não a honremos. O que acontece muitas vezes, queridos, é que quando figuras de autoridade estão contra aquilo que nós queremos, nós procuramos meio de boicotar. E muitas vezes, quando figuras de autoridade não estão alinhadas com aquilo que a gente pensa, a gente tenta boicotar. A gente desonra, a gente vai para a internet e quer a morte dos políticos que não pensam contra a gente, manda para o inferno, manda para o capeta carregar. E o apóstolo Paulo fala para a gente honrar, orar pelos líderes, pelos governantes. Você sabe para quem que Paulo estava pedindo para a igreja orar? Para orar assim, igreja, vamos orar pelos nossos governantes. Vamos orar por Nero, que está nos perseguindo, tocou fogo em ramo e está culpando a gente. Vamos abençoá-los. Queridos, nós somos chamados no 5º mandamento a aprender a honrar a autoridade de Deus, que Deus compartilha. Nós vivemos no mundo caído, e nesse mundo caído, nossa prioridade é honrar a Deus, porque lá em Hebreus fala que toda autoridade, seja no lar, seja na igreja, seja no Estado, Romanos capítulo 13, essa autoridade é investida por Deus e nós devemos honrar. O presidente daqui pode estar fazendo coisa que você não goste, mas isso não é direito de você desonrá-lo. Isso é motivo para você orar por eles. O presidente do Brasil pode não ser o presidente que você queria, mas isso não te dá o direito de desobedecer o 5º mandamento. E muitas vezes essas figuras políticas que às vezes não estão fazendo um bom serviço, são instrumentos de disciplina de Deus, são instrumentos para fazer a igreja acordar, são instrumentos para que a nação possa talvez acordar e viver uma nova fase. É sério, irmãos. Toda autoridade humana, seja no lar, seja na igreja, seja na empresa, seja na escola, toda autoridade só é autoridade porque Deus deu. A conversa de Jesus com Pilatos foi como? Não foi isso que Jesus falou para Pilatos? Você só tem autoridade porque do céu faz nada. Faz o que você acha que você tem que fazer. Eu vou me submeter. Quem tinha mais autoridade ali? Quem tinha mais poder? Jesus ou Pilatos? Quem poderia reverter a história? Quem poderia fazer alguma coisa fantástica e sobrenatural e fazer tudo aquilo ali ser desarmado? Jesus ou Pilatos?
E o que Jesus resolveu fazer? Se submeter. Se esse é o exemplo que o nosso Senhor nos dá, por que a gente acha que a gente não tem que fazer o mesmo? Com os nossos pais, com os nossos líderes sociais, governantes, com os professores, com os pastores e presbíteros, diáconos. Quem que deu essa licença? O Evangelho não anula a lei, queridos. A gente chega ao final entendendo que o Evangelho ele não anula a lei. Ele cumpre. E ele capacita para que nós possamos amar ao Senhor de verdade. Augusto Nicodemos fala sobre os 10 mandamentos. Então uma coisa que ele fala é o seguinte: a lei ela serve para duas coisas. Para mostrar que a gente não vale nada. Para mostrar que a gente é incapaz. Para colocar a gente de joelho. A lei serve para colocar a gente de joelho. Porque a gente não vai dar conta de obedecê-la para salvar a si mesmo. Então a lei mostra a nossa incompetência. E quando nossa incompetência é mostrada, a gente clama: Deus, tem misericórdia, me salva. E Jesus Cristo vai lá e nos salva. E agora o nosso coração está cheio de alegria. E o nosso coração quer amar a Deus de verdade, porque eu não tinha conta de obedecer a lei, eu não dava conta de obedecer a lei. Então Jesus Cristo foi e pagou o preço por mim. E agora eu chego para Jesus e falo: Jesus, como é que eu posso te amar mais? Ele fala assim: agora eu obedeço os meus mandamentos. Eu já te salvei do peso da condenação desses mandamentos. Mas santidade de vida é viver esses mandamentos. Então, para agradar a Deus, eu busco essa santidade. E Jesus Cristo é o nosso exemplo de obediência, querido, porque ele se submete aos seus pais terrenos. Ele se submete às autoridades eclesiásticas. Ele se submete às autoridades civis. E ele se oferece como perfeito sacrifício. Para que pelo poder do Espírito Santo, nós não apenas sejamos perdoados dos nossos pecados, mas que nós possamos viver essa realidade nas nossas vidas. Porque a cruz restaura o peso da honra. O filho que honrou perfeitamente o pai morre por todos nós, os filhos rebeldes, para nos dar condições de que nós possamos viver uma vida que honra e glorifica aquele que é o Pai, soberano e exaltado. Honra teu pai e tua mãe. Honre os teus líderes. Lembra que eu já falei que não é uma obediência cega? Não é uma obediência que não questiona. Não é uma obediência que não olha, avalia à luz das Sagradas Escrituras. Mas isso é uma coisa que todos os membros dessa igreja tiveram que entender, foram ensinados para depois assumirem a membresia da igreja. Nós fazemos apenas 3 perguntas. Vocês lembram quais são as 3 perguntas? Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus infalível, única regra de fé e prática? Sim. Se você não acredita, então você não pode ser membro de uma igreja que é bíblica. A segunda pergunta: você crê que você é um pecador, que você não tem condição de se salvar, você não merece salvação, você não consegue se salvar, mas que Jesus é o Salvador que morreu na cruz para perdoar os seus pecados? Que a salvação é inteiramente pela graça e não pelo mérito? Você crê? Sim. Se você não crê, você não entendeu a salvação, você não é salvo, você não pode ter certeza da salvação. E qual que é a terceira pergunta? Você se compromete a se submeter à liderança dessa igreja, enquanto e somente enquanto a liderança dessa igreja for fiel às Sagradas Escrituras? A fidelidade, a honra e a obediência que eu presto às autoridades, independe se elas sejam boas ou ruins, mas daquilo que elas impõem, que ferem o mandamento do Senhor, eu obedeço ao Senhor em primeiro lugar. Foi o que Pedro fez lá em Atos. Antes nos importa obedecer a Deus do que a homens. Aquelas autoridades do Sinédrio eram investidas por Deus, mas quando aquelas autoridades falaram para eles pararem de pregar o nome do Senhor Jesus, ele falou: aí não dá. Aí não dá. Ah, vocês querem bater na gente? Bate, mas não, vamos continuar a pregar. E eles não reclamaram de apanhar. Vocês perceberam? E quando eles chegam na igreja, há um culto de celebração, festa, alegria, porque eles não se viam dignos de sofrer pelo nome do Senhor Jesus. Você já viu algum desses apóstolos reclamando do sofrimento? Não, muito pelo contrário. Tiago fala: tende por motivo de toda alegria passar por várias provações. Todos eles aceitaram o castigo que lhes eram impostos por causa do nome do Senhor Jesus. E mesmo assim, eles continuaram ensinando que nós devemos honrar as figuras de autoridade sobre nossas vidas. Então, o que isso tem a ver com a minha e com a sua vida, querido? Em primeiro lugar, vamos voltar lá para casa. É honra na prática. Olha dentro da sua casa. Você é filho, você ainda está debaixo do cuidado dos seus pais. Aprenda que amor não é sentimento. Obedeça, honre. Procure
ser bênção na vida do seu pai, da sua mãe. Procure ser o melhor filho, a melhor filha. Procure entender que aquele local é um local que está sendo provido para você. O esforço maior está sendo feito pelo seu pai e pela sua mãe. Então cabe você obedecer e honrar. Aprenda que você precisa ser uma pessoa responsável, não apenas obediente. Você que é filho, que está ainda debaixo do cuidado dos seus pais, você não está sendo chamado apenas para obedecer, você está chamado para ser uma pessoa responsável. Uma pessoa que segue as Sagradas Escrituras, que segue a palavra de Deus. Porque se você for só obediente, você pode não avaliar aquilo que está sendo dito. E se seu pai mandar você fazer uma coisa errada, você vai fazer, porque você está sendo obediente. Agora, se você for uma pessoa responsável, você vai saber o que Deus quer que você faça. E quando você escolhe fazer o que Deus quer que você faça, você fez a melhor escolha. Você que já é pai, não esqueça dos seus pais. Não esqueça emocionalmente, não esqueça fraternalmente, não esqueça materialmente. Talvez você dá toda a atenção, todo o carinho, mas existem necessidades do seu pai e da sua mãe que você pode suprir. Meu irmão, supra. Não esqueça de honrar papai, mamãe, o seu pai, a sua mãe. Emocionalmente, fraternalmente, materialmente. Pai e mãe, quando Paulo fala em Efésios nesse mandamento, e a gente já falou isso aqui, Paulo fala que os pais não podem provocar os filhos a ira. Existe uma parte nesse mandamento que coloca uma responsabilidade de ser bons pais para os filhos. E muitas vezes, queridos, nós achamos que os nossos filhos são apenas aqueles escravinhos que devem fazer tudo que a gente quer que eles façam. Mas muitas vezes nós não estamos nos dedicando a entendê-los, a direcioná-los, e nós não estamos dando a eles aquilo que eles precisam para serem bem formados, para serem bem estruturados. Não é porque você botou comida, não é porque você está pagando os estudos, não é porque você dá uma casa, que isso é o suficiente. Tem que ter presença, tem que ter vida compartilhada, tem que ter conversa, tem que ter oração junto, oração com eles, oração por eles, tem que haver instrução bíblica. O mandamento responsabiliza aqueles que estão também com autoridade. Então seja o melhor pai e a melhor mãe que você puder ser. Ah, pastor, mas eu não tenho paciência. O fruto do Espírito é paciência também. Vão orar mais, vão pedir a Deus mais. Vamos usar aquilo que nos foi dado por Deus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para que esse Espírito Santo veio? Para que a gente seja testemunha. E a gente tem que testemunhar dentro da nossa casa. Pai, mãe, cuide com amor, cuidado, cautela, disciplina, correção, carinho, comunhão. Invista tempo. Invista na vida do seu filho, da sua filha. Uma outra coisa. A figura do pai não é mais importante do que a figura da mãe dentro de casa. E a figura da mãe não é uma figura mais importante do que a figura do pai dentro de casa. Eles são dignos de igual honra. A Bíblia não faz essa distinção. É por isso, queridos, que eu não vejo base bíblica para muitas vezes colocar uma responsabilidade no pai que não seja responsabilidade da mãe também. Eu não estou falando dos papéis. Eu não estou falando dos papéis. Os papéis são distintos. Sim, o marido é o líder da casa. Mas a esposa tem igual responsabilidade de fazer a parte dela para que essa casa viva em paz. E é muito interessante, queridos, porque quando os apóstolos vão instruir a igreja, lá fala até que quando o cônjuge não é crente, pela fé do que é crente, os filhos são santificados. O contexto muitas vezes é: meu marido tem que ser o líder da casa, mas ele não é cristão, pastor, e aí? E aí você tem que assumir o papel, não de líder, mas de ser aquela influência abençoadora na vida dos filhos. Aquele papel de ser o testemunho vivo da transformação que Cristo faz, porque é através da sua vida, minha irmã, que os filhos seu e do seu marido que não é crente vão ser santificados e vão dar um bom testemunho. Então, e você, meu querido pai, às vezes sua esposa não é crente. Você, como líder, tem que chamar a responsabilidade para si e tem que dar um bom testemunho. A responsabilidade de liderar é do pai. E é muito interessante, queridos, eu não sei a realidade, eu não sei o número certo, mas eu estava ouvindo essa semana, até um ator aí que está passando uns perrengues aí na mão das feministas, fala que quando a mulher converte,
do número de mulheres convertidas, 8% das famílias de mulheres convertidas se convertem também. Quando o marido converte, acho que o número era 80%. 80%. Isso é o papel da liderança. Seja um líder de verdade, irmão. Seja um líder para sua esposa que ainda não é convertida. Seja um líder para sua esposa que talvez seja fraca na fé. Mas isso não tira dos dois a responsabilidade de serem o padrão para que os filhos cresçam num ambiente saudável, abençoado e abençoador. É por isso que eu não vejo base bíblica falar que o homem é sacerdote do lar. Porque existem casas que as mulheres são o instrumento. O sacerdote do lar é Jesus Cristo. Quando Jesus é aquele que faz mediação entre você e Deus, o caminho está pavimentado. Ó, a estrada está zero, pronta para andar. Agora você é o cara que pega o volante da família. Dirija nessa estrada, tá? Ô marido, dirija na estrada pavimentada pelo sacerdócio de Jesus Cristo. Assuma a liderança, assuma as rédeas. Nós precisamos entender também que o mandamento nos coloca na prática a liderança como serviço. Pais e líderes exercem autoridade sem provocar ira. Pais servem aos filhos. Governantes devem servir aos seus governados. Líderes eclesiásticos devem servir à sua paróquia. Os líderes, a liderança do pai, da mãe, do governante, do pastor, do presbítero, do diácono, é para serviço. É para abençoar a vida, não é para serem servidos. O modelo é Jesus Cristo. Eu vim para servir e não para ser servido. Então, se você, meu querido, está sendo chamado por Deus, porque eu não chamo ninguém. Eu não chamo ninguém. Se você está sendo chamado para a liderança da igreja, você precisa entender que você está a serviço de Deus para servir ao povo de Deus. Em último lugar, nós precisamos aprender a valorizar a sabedoria daqueles que são mais antigos que nós. Existe atualmente um culto à jovialidade. Existe atualmente um culto ao moderno. Existe atualmente um culto à novidade. E aquilo que foi pilar e que sustentou a sociedade por séculos está sendo descartado. E na perspectiva de que aqueles que vieram antes de nós, que viveram antes de nós, que aprenderam muitas lições, a partir do momento que nós ignoramos aquilo que eles fizeram, a nossa sociedade tem sido deteriorada. Foi a partir do momento que a autoridade paterna e paterna foi questionada por aqueles que, os filósofos da modernidade, começaram a colocar estes questionamentos e a impedir. É claro que sim, o pai não tem liberdade para maltratar, para judiar, para espancar. Não é disso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando. Mas a partir do momento que a autoridade de corrigir disciplina foi limitada na mão dos pais, a sociedade tem se deteriorado. Que a gente possa manter o nosso foco, que a gente possa manter a nossa expectativa no exemplo que Jesus Cristo deu. Porque esse mandamento, quem cumpriu ele perfeitamente foi o nosso Senhor Jesus Cristo. E é como ele fez que nós devemos fazer para que Deus seja glorificado em todo o tempo. Que Deus assim nos abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Amém.